Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Este é um episódio diferente, a solo. É a leitura de um ensaio que eu escrevi para a revista do Expresso, que saiu no dia 12 de junho, chamado Por que crescem os populistas? Neste ensaio defendo duas ideias centrais. A primeira é que estamos a viver uma revolução digital, uma revolução com muitos paralelos com a revolução que teve a imprensa de Gutenberg e que está a provocar vários efeitos, o principal dos quais é uma crise da autoridade das instituições, desde os partidos tradicionais aos média. E esta revolução é, para mim, a principal causa da ascensão dos movimentos populistas, tanto fora de Portugal como em Portugal, no caso do Chega. Ou seja, dizendo de outra forma, sem esta revolução digital, eu acredito que não estaríamos a assistir a esta vaga populista, ou pelo menos não com esta dimensão e não de maneira tão transversal a todas as democracias. Esta é a primeira ideia que eu defendo no ensaio. A segunda ideia deriva desta e é o facto de, na minha opinião, as elites, digamos assim, ou seja, quem até aqui tem dominado o espaço público, desde a política, aos média, aos especialistas em geral, não estarem ainda a ver este filme, não estarem a perceber esta mudança, o impacto que ela está a ter na relação das pessoas com as instituições e com as fontes de autoridade, ou seja, de conhecimento, e, portanto, não estão, em muitos casos, a adaptar-se e a tomar as medidas necessárias. Estas são, então, as duas ideias gerais que eu defendo neste artigo, chamado Por que crescem os populistas. Vou agora lê-lo. Como podemos explicar o resultado do Chega nas eleições do passado dia 18 de maio, em que subiu para os 22,8% dos votos e superou o PS em número de deputados? Mais do que isso, como é possível que um partido de direita radical, uma ideologia que parecia, até há poucos anos, terreno estéril na política portuguesa, tenha obtido uma votação tão maciça apenas 6 anos depois de entrar no Parlamento, na altura apenas com 1,3% dos votos? Para responder a estas perguntas, temos de ir além do caso português. O Chega é apenas uma expressão de um fenómeno que atravessa a generalidade das democracias ocidentais. A ascensão de partidos populistas de direita radical, com um discurso anti-elites, políticas e mediáticas, e uma ideologia geralmente nativista e conservadora. Por que é que o crescimento destes partidos tem sido tão transversal? E por que razão é que eles ganham força precisamente agora, neste início do século, e não há 20 anos, há 30 anos, por exemplo? As causas costumam ser apontadas, desde a imigração às transformações na economia, têm todas algum fundamento, mas são também limitadas. Não são exclusivas do nosso tempo e variam bastante entre países. Para conseguirmos explicar um fenómeno desta dimensão, é preciso identificar uma mudança que seja recente e que simultaneamente esteja a afetar todas as democracias de maneira idêntica. A melhor candidata, como vamos ver, é a revolução desencadeada pela internet e, sobretudo, pelas novas plataformas digitais que vieram alterar profundamente a forma como comunicamos e como nos relacionamos com a política. No caso concreto do Chega, cada um tem a sua explicação predileta. Para uns, a culpa é dos dois partidos do Centrão, que nos têm governado há 50 anos e que falharam em cumprir as promessas que fizeram à população, ao mesmo tempo que deixavam surgir e crescer a corrupção. Para outros, a causa é óbvia. É o aumento recente da imigração que tem alimentado entre muitos uma percepção de insegurança. Outros ainda sugerem que o Chega veio, sobretudo, dar finalmente voz aos chamados deploráveis, naquela expressão infeliz de Hillary Clinton. Ou seja, pessoas xenófobas, sexistas, etc., que estavam, digamos, escondidas e agora encontram uma via para reagir às mudanças culturais liberalizantes das últimas décadas. E não faltam ainda os que atribuam a culpa toda às televisões e à exposição desproporcional que estas deram a André Ventura desde que ele apareceu no espaço público. Todas estas explicações têm algo de verdadeiro. E várias, aliás, coincidem com as causas que são apontadas para o crescimento dos populismos noutros países. São, porém, limitadas para explicar este fenómeno mais abrangente, porque existem diferenças muito significativas entre países nos fatores que têm alimentado estes partidos. A ansiedade em relação à imigração tem sido realmente uma alavanca importante na Europa, sobretudo em países como a Hungria, Suécia, a Áustria ou a Itália. No entanto, os estudos também mostram que, em muitos casos, o apoio a estes partidos cresce associado, sobretudo, à percepção de uma ameaça cultural, mesmo quando a imigração não está exatamente a aumentar em número. E, além disso, os partidos populistas têm tido sucesso, em alguns casos muito sucesso, em países de baixa imigração, como o Brasil, a Argentina ou as Filipinas. Aí a retórica foca-se sobretudo em temas como a insegurança, a corrupção ou uma hostilidade ao Estado e aos especialistas. Ou ainda, como no Brasil ou em países europeus como a Hungria ou a Polónia, numa reação conservadora contra mudanças nos valores. Um fator que surge bem menos vincado nos partidos populistas da Europa Central e do Norte. E se é verdade que os anseios em relação à economia têm contribuído para fazer gravitar muitos eleitores para estes partidos, também aqui encontramos heterogeneidade. Se o Brasil e a Argentina vinham de crises económicas agudas, o mesmo não se passa na maioria dos países europeus.
Os Estados Unidos, por seu lado, têm até vivido um boom económico recente que é a enorme inveja da Europa. Aí o apoio ao Trump está também relacionado com a economia, mas de uma maneira diferente, sobretudo devido à perda de rendimento ou estatuto dos trabalhadores chamados blue collar devido à globalização e à automação. E há outra limitação destas explicações, o chamado viés da retrospectiva. É que depois de algo acontecer, é muito fácil encontrar causas para explicá-lo. Se hoje assistíssemos, por exemplo, a um surto de populismo não de direita, mas de esquerda, seriam também facilmente invocadas outras explicações, como a pobreza, falhas do Serviço Nacional de Saúde ou a crise da habitação. E a verdade é que o descontentamento entre o eleitorado sempre existiu. Basta ter passado algum tempo em cafés ou andar de táxi ao longo da vida para saber que os comentários do tipo são todos iguais ou andam todos a roubar sempre existiram. A diferença é, talvez, de grau e, sobretudo, de vontade dos eleitores em romper com o sistema, que até há pouco tempo parecia não existir e agora é evidente. Para encontrar a explicação mais profunda para este crescimento tão transversal do populismo, ou seja, a condição sem a qual muito dificilmente observaríamos o seu sucesso em contextos tão distintos, precisamos de identificar algo que cumpra dois critérios. 1. Coincidir temporalmente com este crescimento e 2. Impactar de maneira transversal e idêntica todas as democracias. A mudança que melhor encaixa nesta descrição é a revolução trazida pelas novas plataformas digitais. Este novo ecossistema de informação tem a sua gênese em 2004-2006, quando surgiram o Facebook, o Twitter, o YouTube, mas a sua grande expansão ocorreu entre 2010 e 2015, impulsionada pela disseminação dos smartphones, pelo acesso generalizado à internet móvel, pela maturação destas plataformas e pela entrada de novos formatos, como o Instagram ou os podcasts, que começaram a atingir o público mainstream. O TikTok, por exemplo, surgiu mais tarde, mas veio acelerar esta tendência, não iniciá-la. Estas novas plataformas estão hoje a impactar vários aspectos da vida em sociedade, desde as relações sociais, à saúde mental, em particular dos jovens, ao espaço público e mediático, que é o meu foco neste ensaio. No caso do espaço mediático, a principal alteração que estas plataformas trouxeram foi a desintermediação da informação. Pela primeira vez na história, qualquer pessoa passou a poder chegar diretamente a audiências de massas sem ter de passar pelo crivo dos órgãos de comunicação social, dos partidos ou das elites mediáticas, que eram, até aqui, os chamados gatekeepers do espaço público. Esta alteração trouxe-nos vários benefícios, deu-nos acesso a mais e melhor informação e ideias, mas abriu também a porta à desinformação, à polarização e, mais importante, está a gerar uma erosão da confiança nas instituições que está a ter um impacto direto na política. E não é a primeira vez que uma transformação no ecossistema de informação revoluciona a sociedade e a política. A rádio, desde logo, teve um impacto preponderante na ascensão dos fascismos nos anos 30, mas o precedente histórico com mais paralelos com esta revolução remonta ao século XV com a invenção da máquina de imprimir por tipos móveis por Gutenberg. Ao democratizar o acesso à informação escrita, esta máquina de imprimir veio minar o monopólio sobre o conhecimento que até então tinham a Igreja e as elites letradas. O resultado foi uma explosão de ideias, religiosas, científicas, políticas, que desencadeou transformações profundas, desde a Reforma Protestante à Revolução Científica. Mas gerou também, ao mesmo tempo, pelo menos no curto prazo, um aumento drástico da circulação de desinformação, instabilidade, convulsões políticas e guerras religiosas. Vivemos hoje o que poderíamos chamar uma revolução de Gutenberg 2.0. Tal como aconteceu com a máquina de imprimir, também as novas tecnologias digitais de hoje estão, numa primeira fase, sobretudo a aumentar a desinformação e a gerar polarização. E também hoje, a liberalização da informação veio desafiar a posição das elites que até aqui dominavam o espaço público, gerando uma verdadeira crise da autoridade. E quem tem sabido melhor aproveitar este terreno em transformação são exatamente os populistas. As razões pelas quais estas plataformas digitais têm contribuído para a disseminação de desinformação e para a polarização são hoje já bastante óbvias para toda a gente. Comecemos pela desinformação. Ao permitirem fazer um bypass aos anteriores intermediários da informação, como os jornais e as televisões, estas tecnologias tornam possível, a quem quiser, transmitir todo o tipo de conteúdos livremente, incluindo fake news, manipulações várias e discurso de ódio. Este fenómeno é amplificado pelos próprios algoritmos das redes sociais que privilegiam os conteúdos que mais captam a atenção e que são tipicamente os mais emocionalmente carregados, polémicos ou identitários. Como mostrou um estudo do MIT, as notícias falsas espalham-se 70% mais depressa do que as verdadeiras. Por seu lado, o aumento da polarização resulta, sobretudo, da forma como estas tecnologias vieram alterar o modo como nós consumimos essa informação.
Os mesmos algoritmos que amplificam o conteúdo mais sensacionalista estão também desenhados para nos mostrar progressivamente mais conteúdos em linha com as nossas opiniões prévias. Criam-se assim as chamadas câmaras de eco, em que o utilizador é exposto repetidamente às mesmas opiniões e sem contacto com o contraditório. Assim, o espaço público fragmenta-se e a possibilidade de debate construtivo vai dando lugar ao tribalismo. Mas há outras transformações trazidas por estas plataformas, menos óbvias, mas porventura com um impacto ainda maior na política. Como descreve Martin Gurri, antigo analista da CIA, no livro The Revolt of the Public, de 2018, esta desintermediação da informação, com a quebra do monopólio dos gatekeepers, veio também tornar muito mais visíveis as falhas das elites políticas e mediáticas. Casos de incompetência, escândalos, contradições, declarações infelizes, etc. Nem tudo é verdadeiro e muito pouco será de hoje, mas contrasta altamente com a imagem da autoridade que quem está no espaço público sempre quis projetar e que até aqui era mais ou menos protegida pelos gatekeepers do sistema. Já hoje, todos estes casos, todos estes deslizes são vistos em tempo real com amplificação viral. Gera-se assim o que Martin Gurri denomina uma crise de autoridade das instituições. Esta crise é hoje demonstrada por vários indicadores que mostram uma crescente diminuição da confiança dos cidadãos. De acordo com o relatório Government at a Glance, da OCDE, apenas cerca de metade da população confia hoje no governo e muito menos confiam nos partidos políticos. E os média não escapam a esta erosão. Nos Estados Unidos, por exemplo, a confiança nos meios de comunicação caiu de 76% em 1976 para cerca de 30% nas últimas décadas, segundo o Pew Research Center. A perda do monopólio das elites sobre a informação veio também abrir a porta a surgirem no espaço público ideias até aqui deixadas de fora pelo consenso político-mediático. Desde sentimentos anti-imigração, reações a mudanças nos costumes e também, no sentido contrário, as chamadas ideias woke. Isto acontece sobretudo com tópicos que têm uma forte tónica emocional ou identitária. E aqui vemos surgir até ideias específicas que até há pouco tempo eram quase impensáveis. Desde teorias da conspiração, como as de que as vacinas causam autismo, ou a chamada teoria da grande substituição, que é hoje alimentada pelos populistas de direita radical em quase todos os países europeus, e Portugal não é exceção. E ainda a nova política de masculinidade promovida por influencers como Andrew Tate e já com várias réplicas no nosso país. Estas plataformas permitem não só divulgar estas ideias, mas também possibilitam às pessoas perceber que não são, afinal, os únicos a ter aquelas preocupações ou simpatias por aquelas ideias. Aliás, um convidado anterior do 45 Graus, o Vicente Valentim, demonstrou na tese de doutoramento dele que já havia pessoas, antes, com estas ideias que as normas sociais mainstream condenavam e que agora descobriram que, na verdade, existem muitos outros que as partilham, um processo em que as redes sociais ajudaram, obviamente, muito. De forma mais geral, observa-se que ideias diferentes ou provocadoras são as que despertam mais curiosidade. Aliás, eu próprio, quer enquanto consumidor, quer enquanto podcaster, reparo que os meus convidados mais heterodoxos, mais diferentes, são muitas vezes os mais populares. E isto não se aplica apenas ao conteúdo das ideias, mas também à forma de as comunicar. Com a perda da autoridade das elites, as pessoas passaram também a procurar autenticidade em quem está no espaço público, quer sejam políticos, quer sejam opinion makers. Em vez de discursos polidos, redondos, ensaiados, preferem-se vozes mais genuínas e sem pose, que se disponham a abordar todo o tipo de temas e a falar com uma pessoa comum. Em conjunto, esta circulação muito mais livre de informação e o crescente afastamento dos cidadãos em relação às fontes da autoridade estão a levar a um empoderamento dos eleitores, especialmente aqueles até aqui relativamente aliados da política, e que se sentem agora encorajados a formar opinião própria, mesmo quando ela diverge daquela que é prescrita pelas elites que ainda dominam o espaço público dos jornais, das televisões e das rádios. Todas estas mudanças têm sido o terreno ideal para os partidos populistas crescerem, sobretudo por 3 razões. Primeiro, a perda de poder dos intermediários da informação permitiu a estes outsiders do sistema entrarem no espaço público. Hoje já não é preciso subir a escada da política institucional, conquistar o favor das elites ou passar pelo crivo dos órgãos de comunicação social. É perfeitamente possível saltar a fila e chegar diretamente aos eleitores, como fazem vários políticos, desde Donald Trump a André Ventura, antigo comentador futebolístico rejeitado pela cúpula do PSD. Estes políticos sabem, além disso, tirar o melhor partido dos algoritmos para difundirem as suas mensagens emocionais e identitárias, mesmo que sacrifiquem para isso a verdade. Segundo, e talvez mais importante, a crise da autoridade das instituições criou o terreno perfeito para a sua mensagem marcadamente anti-elites e anti-sistema. Ao contrário dos partidos tradicionais e dos média mainstream, os populistas não têm receio em abordar temas sensíveis e acenam respostas simples para problemas complexos,
fugindo da tecnicidade típica dos partidos mainstream e até em temas mais sociais de muita da própria esquerda. A terceira e última razão por que têm sido os populistas a beneficiar destas alterações tem a ver com o seu próprio estilo, que é muitas vezes pouco polido e confrontacional. E é-o de maneira deliberada, porque ele sinaliza em si mesmo a oposição às elites e projeta a tal autenticidade de que falávamos há pouco. Figuras como Giorgia Meloni, em Itália, ou Santiago Abascal, em Espanha, ganham tração online com vídeos diretos, sem filtros, onde dizem o que vai na alma do povo. Numa versão mais extremada e mais caricatural, personagens como Donald Trump, Jair Bolsonaro ou Javier Milei não se importam mesmo de surgir como absurdos. Eles sabem que para muitas pessoas é isso que os vai tornar mais honestos e mais genuínos. No caso de Trump, grande parte do seu apelo vem, como notou o jornalista do New York Times Ezra Klein, precisamente do facto de ele falar sem filtros, que é o contrário absoluto do político típico que usa linguagem redonda e calcula cada palavra que diz. E Trump, aliás, sabe bem onde está o público que procura esta autenticidade e, nas últimas eleições, ignorou completamente formatos institucionais como os 60 Minutos para aparecer em podcasts como os de Lex Fridman ou Joe Rogan. Em suma, nesta nova paisagem mediática, quem brilha são os populistas. Jogam num campo novo, com regras novas, que eles sabem aproveitar, mas que os outros partidos ainda não aprenderam a dominar. E agora, para onde vamos? A prazo, sou otimista. Tal como na primeira revolução de Gutenberg, o aumento do acesso à informação e do interesse de muitos cidadãos pela política vai acabar por levar a sociedades mais desenvolvidas, com eleitores mais participativos e governos mais eficazes e menos corruptos. Mas até lá, o caminho será atribulado. A mudança foi demasiado rápida. Ainda não temos, nem como indivíduos, nem como sociedade, os instrumentos para conseguir lidar com ela. E as instituições políticas e mediáticas continuam a funcionar basicamente no paradigma anterior. E como em qualquer transição profunda, é provável que as coisas piorem antes de melhorar. É provável, desde logo, que os partidos populistas ainda cresçam mais. Lamento, mas não é inconcebível que o Chega venha mesmo a tornar-se o maior partido em Portugal. Mas também não é impensável que surjam novos protagonistas. Um partido ainda mais à direita, como aconteceu noutros países, desde a França à Holanda. Uma espécie de Javier Milei português, mais ultraliberal do que propriamente conservador. Ou um fenómeno antissistema, vindo da televisão ou do YouTube. E não é mesmo de excluir que venha a ressurgir em força um populismo de estilo oposto. Não de direita, mas de esquerda radical. Depois de perderem força os aspectos identitários ligados a mudanças nos costumes e à imigração que têm impulsionado os populistas de direita. Quando e como será possível reconstruir a democracia liberal dependerá, em cada país, em boa parte, da forma como quem tem responsabilidade no espaço público conseguir reagir. O problema é que em Portugal, como noutros contextos, muitos daqueles que cresceram no paradigma anterior, políticos mainstream, jornalistas, comentadores, não estão ainda a ver o filme. E compreende-se é que olhar de fora o sistema em que sempre se viveu é um exercício praticamente impossível. Comecemos pelos partidos tradicionais. Primeiro, há que reconhecer o óbvio. Não é de todo claro que os políticos sejam hoje mais corruptos do que no passado. A verdade, porém, é que os eleitores se tornaram, e ainda bem, mais exigentes, mais intransigentes. Só que os partidos teimam a não reconhecê-lo e não têm tido a preocupação de restaurar o elo entre partidos e sociedade, aumentando a exigência no recrutamento e criando novas formas de participação democrática. E algo parecido podemos dizer em relação aos média. Também aqui não é crível que a qualidade média do jornalismo se tenha, subitamente, deteriorado nos últimos anos. Mas também os jornalistas, tal como os políticos, não têm sabido, em muitos casos, adaptar-se à nova realidade. Segundo o Digital News Report de 2023, apenas 40% dos europeus confiam genericamente nas notícias e cresce a tendência para trocar os meios tradicionais por criadores e opinion makers independentes, seguidos através das novas plataformas. Quando converso com profissionais deste setor, é comum escutar a convicção de que, no mundo cada vez mais repleto de fake news e desinformação, o jornalismo, e cito, nunca foi tão importante como hoje. E é comum ouvir a perplexidade de muitas destas pessoas perante o número crescente de pessoas que se informam hoje exclusivamente através de fontes online que não têm de cumprir qualquer dever deontológico. Até certo ponto, este argumento tem razão de ser. Neste novo ambiente online desregulado, a pessoa média acede a informação de qualidade provavelmente inferior ao que acontecia no passado. Mas se escutarmos quem está do outro lado, quem consome informação, percebemos que eles poderão ter também alguma razão para este afastamento. É que, embora a confiança nos média em Portugal seja, apesar de tudo, comparavelmente maior do que noutros países, encontramos cada vez mais pessoas que veem os média tradicionais ou como enviesados ou como tendo receio de abordar os temas que realmente interessam a muitas pessoas, como o caso da imigração. Aliás, um dos certos mais populares nas redes sociais do 45 Graus
foi precisamente um em que o convidado, ele próprio jornalista, criticava o desempenho dos média. É incrível a quantidade de pessoas que comentou aquele vídeo, concordando com o convidado, embora, já agora, note-se, identificando em muitos casos vieses ideológicos supostos no jornalismo, opostos e incompatíveis. Mas é preciso reconhecer que esta versão não acontece por acaso, não surge no vácuo. É verdade que os média tradicionais nem sempre têm estado à altura destas mudanças. A resposta à nova concorrência no ecossistema mediático tem sido muitas vezes errática, quando não autodestrutiva. Títulos sensacionalistas em busca de clickbait, uma atração quase fatal por políticos que dão notícia, como André Ventura, a aposta em escândalos, uma seleção às vezes pouco criteriosa de comentadores e, sobretudo, pouca sensibilidade em relação às preocupações reais dos cidadãos. O que podem então fazer, quer os média, quer os políticos, para restaurar a sua relevância e a ligação aos cidadãos? A resposta é: ninguém sabe. Mas é possível anteciparmos algumas características que terão de ter as elites políticas e mediáticas do futuro. Não têm propriamente uma missão fácil pela frente e será preciso, em muitos casos, fazer quase uma quadratura do círculo. Os partidos mainstream precisam, desde logo, de adaptar a qualidade da governação ao século XXI, com mais transparência, maior eficácia do Estado e regras claras contra a corrupção. Mas têm também, ao mesmo tempo, de conseguir dar voz aos anseios dos cidadãos, mesmo quando isso os obriga a entrar por temas difíceis, arriscados e que podem alimentar a discriminação contra minorias. E precisam, além disso, ao mesmo tempo em que apostam no rigor, de conseguir comunicar com menos institucionalismo, de forma mais acessível, mesmo em temas que, como é normal, são por natureza complexos. Desafio, porventura mais difícil ainda, enfrentam os jornais e as televisões. Têm de abordar os temas que realmente inquietam os cidadãos, mas sem simplismos. Têm de aumentar o rigor com que dão informação, mas ao mesmo tempo também de tornar os seus conteúdos mais apelativos para uma audiência que hoje está sedenta de estímulos. Aliás, os podcasts do Expresso são um bom exemplo de como isso é possível, talvez com uma notória exceção. E têm ainda de conseguir vigiar os poderes políticos e económicos instituídos, ser o adulto na sala, mas com uma comunicação menos institucional e mais próxima da pessoa comum. Vai ser um caminho difícil, não sem percalços, e vai ser uma adaptação que vai requerer tempo, mas só assim será possível reaproximar cidadãos e instituições, debelar a ameaça populista e reinventar a democracia liberal. Gostaram deste ensaio? Concordam? Discordam? Têm comentários? Partilhem-nos comigo para o e-mail geral@josemariapimentel.pt ou através das redes sociais do 45 Graus. Até ao próximo episódio.